Muitas pessoas se preocupam na hora de escolher o piso para sua casa, de escolher qual que é o mais bonito, se é um porcelanato polido, porcelanato acetinado, qual é mais seguro e coisa e tal. Mas existem erros gravíssimos que você pode cometer na hora de escolher o piso para sua casa se você só pensar nisso. Ué, eu vou pensar em quem então, Birosca? Calma, jovem gafanhoto. Hoje eu vou te mostrar aqui 10 erros graves que você pode cometer na hora de escolher o piso aí para sua casa, para você ficar de olho e não ter aborrecimentos aí na sua obra. Fala pessoal, tudo bom? Existem vários pisos aí no mercado que a gente pode utilizar, não é verdade? Só que os mais comuns aí que a gente vê é o piso cerâmico e o piso porcelanato. Só que não é qualquer um que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa. Isso mesmo, tem várias coisas que você tem que analisar. Tem piso que pode arranhar mais, tem piso que é mais suscetível a manchas, outros que podem desbotar ou danificar de alguma forma dependendo de como você limpa. Então pode ser que você coloque um piso caro pra dedéu na sua casa e ele acaba te dando um monte de dor de cabeça depois. Por isso que eu separei esses 10 erros fatais aqui que as pessoas cometem muito na hora de comprar piso para você evitar. Ah, eu vendo esse vídeo aqui eu tenho certeza que eu não vou errar. Ah, é mesmo? Que coisa boa! É, porque eu não tenho dinheiro nem pra fazer o certo, muito menos o errado. Que isso, pai? Fala isso não. Mas antes, por favor, não esquece de deixar aquele joinha não, pessoal. Aquele like ajuda muito aqui a fazer esse vídeo chegar para mais gente no YouTube. E se você puder, por favor, também, não esquece de se inscrever não, tá? E ativa o sininho para não perder as notificações do canal. E você que tá vendo aí pela televisão, vai rapidinho ali, pode ser no celular mesmo, dá o like, se inscreve para ajudar a gente. Senão você deixa para depois, acaba esquecendo. Isso pra gente aqui realmente é muito importante, tá bom? E se você quiser concorrer a uma consultoria comigo, todo mês a gente faz um sorteio aqui no Clube de Membros, nesse botãozinho aqui embaixo, ó, na categoria Planarqueiros Avante. Mas vamos lá, pessoal, eu vou focar nesse vídeo aqui, principalmente em pisos cerâmicos e pisos porcelanatos. Se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte desse vídeo aqui com outros pisos, também eu posso fazer, tá? Um piso vinílico, alguma coisa assim. Mas vamos lá, basicamente você tem que entender a diferença de piso cerâmico e de piso porcelanato. Ambos são feitos assim da mesma base, do mesmo material, que é a argila. Só que a cerâmica ela passa por uma prensagem, depois ela é peneirada, passa por uma secadora para perder a umidade dela, né, ganhar resistência, passa por vários outros processos até receber um esmalte no final. Já o porcelanato, por mais que tenha ali a mesma base, do mesmo material para ser feito, né, o piso, ele é muito mais tecnológico. Ele recebe ali uma mistura de areia, filtros, componentes rochosos, tem adição de porcelana e vários outros aditivos, tá? E é submetido ali a altíssimas temperaturas, tornando ele muito mais resistente, inclusive, do que o próprio piso cerâmico. Então essa é a primeira coisa que você já tem que entender, a diferença dos dois, tá? Vamos começar aqui agora então com os erros. Primeiro erro aqui, não entender a diferença de piso que é via seca e piso que é via úmida. Ó só, já comecei a ficar desesperado aqui, porque eu não sei o que é isso. Calma que eu tô aqui para te ajudar. Isso aí tem a ver como esse piso ele é fabricado. Isso interfere diretamente na porosidade do piso, ou seja, a capacidade que ele tem de absorver um líquido, alguma coisa assim e até manchar. Os pisos que a gente chama de via seca, a matéria-prima dele ali, né, a argila, ela tem uma mistura bem homogênea com diversos minerais ali e não tem adição de água na fabricação, por isso que a gente chama de via seca. Isso deixa o fundo desse piso um pouco mais avermelhado e é um piso mais poroso. Já na fabricação de via úmida, tem ali os componentes, aquelas coisas todas na fabricação e tem a adição de água. E aí depois que essa água evapora, ela torna esse piso menos poroso e o fundo dela costuma ficar mais acinzentado, mais esbranquiçado. Não existe nenhum porcelanato que tenha fundo vermelho, pessoal. Todo porcelanato ele tem esse fundo mais esbranquiçado assim. Por isso que acabam sendo pisos menos suscetíveis a manchas do que um piso cerâmico, por exemplo. Mas isso não quer dizer que o piso cerâmico é ruim, que vai manchar sempre. Existem níveis de porosidade que tem para cada piso, tá? O piso porcelanato, por exemplo, a gente vai pegar ele como base. Ele costuma ter ali 0,5% ali de taxa de absorção, é bem baixinho. Tem alguns que tem até uma taxa menor do que essa, eu já vou falar para vocês. Mas nos pisos cerâmicos nós temos tipos de massa que são feitos ali para fazer o piso. E dependendo dessa massa, ela pode ser menos porosa, até mesmo próxima de um porcelanato. Vamos lá, vou listar todas elas aqui para você agora. Nós temos ali o piso cerâmico de massa Grace. Esse termo Grace, né, você já deve ter visto até em nome de algumas marcas e tudo mais. Ele tem uma taxa de absorção de 0,5 a 3%. Ou seja, 0,5 é o porcelanato que nós falamos, então ele está próximo do porcelanato. Alguns são até vendidos no mercado aí como um piso quase porcelanato ou alguma coisa assim, mas na verdade eles são pisos cerâmicos. Temos o piso semi-grace, esse aí tem uma taxa de
absorção de 3 a 6%, ou seja, é bem maior, tem que tomar cuidado. Já um piso semiporoso, ele tem ali de 6 a 10%, e um piso poroso, ele tem uma taxa de absorção acima de 10%. Então, quanto mais poroso for um piso, quanto maior for a taxa de absorção dele, mais suscetível a manchas. Então, evita colocar numa área externa, colocar em áreas úmidas da sua casa, como uma cozinha, um banheiro, porque pode dar problema. Rapaz, ninguém me falou um troço desse, que absurdo! Tá vendo só? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você não perder, porque eu já falei disso em outros vídeos já. Então, os melhores pisos aí em relação à taxa de absorção, pessoal, são os porcelanatos e os pisos cerâmicos aí de massa Grace. Erro número 2, escolher errado o tipo de porcelanato. Falamos do piso cerâmico, a gente já vai voltar a falar mais dele um pouquinho, mas agora focando só no porcelanato. Tem muita gente que escolhe um porcelanato e depois reclama, poxa, botei um porcelanato que arranhou, que manchou, que não era bom, que era difícil de limpar. É porque existem, na verdade, muitas opções de porcelanato no mercado, pessoal. Não é uma coisa só, não. Então não adianta você escolher um porcelanato só pelo que você achou mais bonito, aquele que brilha ou aquele que é fosco. Não, né? Não é só isso, não? Claro que não. Se você escolher só por isso aí, com certeza você vai se frustrar, tá? Vamos lá, pessoal. Basicamente, nós temos duas categorias de porcelanato, digamos assim. Nós temos os porcelanatos técnicos e nós temos os porcelanatos esmaltados. O porcelanato técnico, ele também é conhecido como porcelanato toda massa ou massa única. Ele tem esse nome porque ele é todo de uma cor só, tanto ali na superfície dele como nas laterais. Tem modelos desse aí que você tem uma taxa de absorção de 0,1%, menor do que aquele 0,5% que eu te falei no item anterior. Só que ele tem mais limitações de cores, você não tem estampas, desenhos, nem nada disso. Ele é até legal para você trabalhar com algum desnível que você tenha, seja no seu piso, ou até mesmo numa bancada de porcelanato que tem área molhada, aquela coisa toda, ou até mesmo uma cuba que você vai colar por baixo e fica ali aquela bordinha aparecendo. Já o porcelanato esmaltado é o que provavelmente você mais conhece aí, porque ele recebe um esmalte na parte de cima e com ele é capaz de criar vários desenhos e estampas. Daí que vem o porcelanato marmorizado, porcelanato que imita madeira, cimento queimado, e ele não é porque tem esmalte em cima que ele é brilhoso ou liso, não. Você tem modelos desses que são lisos, tem modelos que são ásperos, e dentro dessas duas categorias, técnico e esmaltado, é que nós temos todos os outros acabamentos que você provavelmente conhece. E aí você precisa saber a diferença desses acabamentos para fazer uma boa escolha para sua casa. Vamos lá, nós temos o polido, acetinado, temos ali o natural, temos o EXT. Vou falar um por um aqui agora rapidinho. O porcelanato polido é aquele que tem mais brilho, né? Que deixa evidente qualquer coisa que está ali por cima dele. Ele arranha com mais facilidade, ele é mais escorregadio, por isso que não é legal você colocar em áreas úmidas da sua casa, deixa só para colocar em áreas secas, como uma sala, um quarto, um hall, um corredor que você tenha, se você quiser. E eu acho que eles prendem um pouquinho mais a sua decoração também, porque não é tão legal você botar esse tipo de piso e várias outras coisas brilhosas ali na sua decoração, não. É bom você dosar um pouco mais. Temos o porcelanato acetinado. Esse daí, ele tem um leve brilho, bem de leve mesmo. Ele tem uma característica um pouco mais fosca, é menos escorregadio, não é um piso antiderrapante, tá? Mas ele é mais atemporal. Temos o porcelanato natural, ele é totalmente fosco. Esse aqui não tem nenhum tipo de acabamento por cima dele. É um pouco menos escorregadio, um pouco mais áspero, tem que tomar um certo cuidado aí, porque para limpar pode ser mais chato. E temos o porcelanato EXT, que nós chamamos também de antiderrapante. Ele geralmente é utilizado mais para áreas externas, rampas, piscinas, terraços, escadas externas, e ele é bem mais difícil de limpar. Colocar ele dentro de casa aí é pedir para sofrer, tá? Então, como você viu aí, não é escolher o que é mais bonito, ou só o que é fosco, ou só o que brilha, não. Tem várias diferenças, tem aquelas categorias, tem os acabamentos, tudo isso aí você tem que pensar antes de escolher o seu porcelanato. Rapaz, tô pensando até em sair desse vídeo já de tão nervoso que eu tô ficando. Sai não, rapaz, fica aí que nós vamos para o erro 3, que é você escolher errado o local de uso para o seu piso. Tem muita gente que pensa, se é um porcelanato acetinado, posso botar em qualquer cômodo da minha casa. E não é verdade, tem porcelanato acetinado que é mais áspero, que pode ser mais difícil de limpar, que dá até mesmo para você colocar numa área externa. Tem piso EXT, que é chamado de antiderrapante, que não é tão legal nem para você botar numa rampa, porque ele não fica tão seguro assim. Então tem que saber qual é o local de uso certinho para cada piso, para você não botar uma coisa que vai acabar te dando dor de cabeça depois no dia a dia. Gente do céu, não sei nem escolher a batata direito no supermercado, vou saber escolher esses troços todos que você tá falando, esse menino. Por isso que eu tô aqui para te ajudar, rapaz, calma. Antigamente era muito comum você ver os fabricantes colocarem um índice lá, né, na descrição técnica do piso, que a gente chamava de PI, que é uma classificação para você falar onde que cada piso desse poderia ser instalado. E esse PI, ele funcionava tanto para pisos cerâmicos, né, que tem o esmalte na parte de cima dele, como também aquele tipo de porcelanato que eu falei que é um porcelanato esmaltado, que tem um esmalte ali em cima também. O PI, ele ia de 0 a 5, onde 0 era aquele mais frágil de todos, onde você nem podia botar no piso, era só para parede mesmo, e 5 era o mais resistente de
todos que você usava até mesmo em shopping, loja, essas coisas assim. Se você encontrar um piso que na descrição tem ainda o índice PI, qual é a base que você pode utilizar aqui? Um piso de PI 3 pode ser utilizado na sua casa inteira. E um piso de PI 4 você pode colocar para áreas externas, garagem, quintal. Não tem necessidade de você botar um PI 5 assim para uma residência, tá? Que é o foco aqui do canal. A gente fala só de casas, apartamentos e tudo mais. Só que hoje em dia, muitos fabricantes, para tentar facilitar esse processo de você escolher o piso aí, eles mudaram essa tipologia. Eles não estão falando mais o PI, eles já te indicam o local de uso. Então você já tem na descrição ali do seu piso onde ele pode ser instalado. Se é uma área interna, área externa, se é uma área externa coberta ou descoberta, se pode ser utilizado na casa toda, se pode botar no banheiro, botar na cozinha. Isso, de certa forma, facilita sim na hora de você comprar o seu piso, e o fabricante ou até mesmo o vendedor lá na loja, ele pode te passar essas informações. Para você não se confundir, que às vezes você quer botar um porcelanato acetinado, mas ele é indicado até mesmo para uma área externa, ou seja, ele é mais áspero e vai ser bem chato para limpar no dia a dia. Só que aqui tem um porém, muitos fabricantes, eles criam meio que umas siglas para falar desse tipo de local de uso. Então, se você procurar qualquer marca, eles vão ter siglas diferentes para cada coisa. Então, meu conselho, esqueçam esse negócio das siglas. Leia só na descrição lá o que ele está dizendo, por escrito mesmo. Se está dizendo que é para banheiro, se está dizendo que é para uma área externa, se está dizendo que é para casa toda, é isso que importa para você. Não tenta decorar as siglas não, porque cada marca tem uma sigla diferente e você vai acabar se confundindo ainda mais. Quarto erro aqui que você pode cometer na hora de escolher o seu piso é não considerar o coeficiente de atrito daquele piso. Gente, tem que estudar pro Enem pra conseguir comprar um piso, misericredo. Que exagero, rapaz. Vamos lá. O coeficiente de atrito basicamente é a capacidade, né, daquele piso, se ele é muito escorregadio ou não, para você saber qual o melhor para você escolher para sua casa. Tem valores, né, números que você pode utilizar para ver se aquele piso vai ser antiderrapante mesmo, se vai ser difícil de limpar ou não. É aquele caso que eu falei do item anterior lá, de um acetinado que você bota na sua casa, mas ele agarra muita sujeira ali em cima dele. É provavelmente porque ele tem um coeficiente de atrito um pouquinho mais alto. Tem acetinados que a gente consegue botar até em área externa. Vamos lá, por norma, pessoal, um piso para ser considerado antiderrapante, ele tem ali um coeficiente de atrito de 0,4. Só que, dependendo da sua demanda, se for uma rampa, isso aí é até pouco. Você tem que botar até mais do que isso, tá? Vamos lá, uma regrinha aqui para ajudar vocês. Piso menor 0,4 é um piso satisfatório. Dá para você colocar em locais que você não tem risco de escorregamento. Já um piso igual a 0,4 no coeficiente de atrito já é indicado aí para locais que você tem um certo risco de escorregamento. Pisos de 0,4 a 0,7 já são para locais que você tem um risco ainda maior de escorregar. E pisos acima de 0,7 aí já são para locais realmente de muito risco de escorregamento, como o caso de uma área externa ou até mesmo uma rampa. Então cuidado se você comprou um acetinado, por exemplo, que tem ali o coeficiente de atrito de 0,4, porque ele pode sim ser mais seguro, mas vai ser bem difícil de limpar no dia a dia. Talvez colocar ele dentro de um box ou alguma coisa assim faça mais sentido. Quinto erro aqui, não considerar ou não analisar a linha do piso, tá? Você tem pisos de primeira linha, de segunda linha, então basicamente você tem aí algumas classificações. Você tem ali pisos tipo A, tipo B e tipo C. O piso tipo A, ele é o piso que menos vai ter imperfeição assim, e por isso ele também é o piso mais caro. O piso tipo B, ele pode ter pequenos defeitos e costuma ter um preço intermediário. Já o piso tipo C, ele tem mais defeitos, tem diferença de tonalidade, tem diferença de tamanho, de peça para peça, mas acaba sendo mais barato. E eu vou querer botar piso com defeito na minha casa pra quê, rapaz? Então, às vezes você quer economizar em áreas menos nobres da sua casa, por exemplo, Ralf, é um depósito, é um piso que tem um finalzinho lá do quintal, alguma coisa assim, até dá pra você colocar, por exemplo, um tipo C, alguma coisa dessa. Mas toma cuidado, porque às vezes você tá comprando pensando só no preço e você não viu, por exemplo, qual é a linha desse piso, e quando chega na sua obra, vai ter um monte dessas coisas aqui, diferença de tonalidade, diferença de tamanho. Então, para áreas da sua casa, cozinha, sala, quarto, tudo mais, o ideal é você colocar aí de primeira linha mesmo, tipo A, para você não ter nenhum defeito. Sexto erro é você não considerar a borda do piso que você está comprando. Isso aqui a gente já falou várias vezes no canal, né? Mas os pisos, eles têm ali dois tipos de borda. Você tem um tipo bold e você tem um tipo retificado. E é importante você saber essa diferença, porque isso aí mostra quanto a mais de rejunte você vai ter que utilizar. O piso bold, ele tem a borda mais arredondadinha e por isso ele pode ter uma irregularidade maior nos tamanhos das peças. Então é interessante você colocar ali de 3 a 5 milímetros de rejunte. Já o piso retificado, ele tem mais precisão no corte dele, é mais tecnológico. Por isso ele é retinho e consegue ter ali de 1 a 2 milímetros só de rejunte, o que fica mais discreto. E rejunte é um negócio que a gente sabe que fica sujando com o tempo, encardindo. E sempre respeite essa junta, tá, pessoal? Evita colocar piso de junta seca, porque você vai ter dilatação ali e esse piso uma hora vai acabar forçando e ele pode acabar até mesmo descolando. O rejunte, ele tem justamente essa função de ser uma coisa mais plástica
elástica, né, para poder aguentar essa dilatação ali do seu piso. Sétimo erro aqui muito comum é as pessoas não analisarem a variação de tonalidade que vai vir ali no seu piso. Sim, existem pisos que você pode sim querer ter mais variação de tonalidade, de desenhos e tudo mais, e outros que você não quer variação nenhuma. Então às vezes você escolhe querendo uma coisa e vem outra e você acaba se frustrando no final. Por isso tem que tomar cuidado com a variação tonal. Ah, eu desisto, eu não vou lembrar dessas coisas nunca. Coloca numa listinha essas coisas, que aí você consegue ver na internet os preços, ou até mesmo na loja, você já sabe as coisas que você tem que perguntar para o vendedor. Mas vamos lá, a variação de tonalidade tem basicamente 4 categorias, tá? A V1, V2, V3 e V4. A V1 é aquela que não tem variação nenhuma. Ela é ideal para pisos de uma cor só. Um piso todo cinza, todo bege, todo branco, o que você queira. Já a V2, ela tem alguma variaçãozinha ali, uma variação baixa que a gente chama. Já é legal para um piso que tem algum desenho, por exemplo, um marmorizado, um porcelanato madeira, porque ele já traz um pouco mais de naturalidade ali para aquele piso. A V3, você tem uma variação média, que também é legal aí para alguns pisos que tenham desenhos. Os marmorizados, os pisos madeira também são legais, pisos que imitam cimento queimado, que isso deixa o piso mais natural. E não fica ali tudo igualzinho, que aí sim não é muito bonito não. E o V4, ele tem uma variação alta. Esse daí geralmente dá um destaque incrível para a decoração quando você tem um piso que tem essa proposta mesmo, de ser uma coisa bem natural, com cores bem diferentes umas das outras, que por mais que seja diferente, dentro do conjunto, isso faz muito sentido e fica muito harmônico. Já tinha pensado nisso tudo, jovem gafanhoto? Meu filho, eu já me perdi lá no item 2, vou ter que rever esse vídeo umas 10 vezes. Tem problema não, o vídeo tá aqui para ajudar vocês, pra vocês verem e reverem quantas vezes forem necessárias. Erro número 8, não vê a escala de mols do seu piso. Que é isso, meu pai? Eu tenho que fazer um telecurso pra saber escolher piso. A escala de mols, ela mostra meio que a dureza, né, daquele piso ali e a resistência que ele vai ter a riscos. Você tem essa escala que mede a dureza dos materiais, que vai de 1 a 10, onde 10 é o mais resistente de todos. Então você tem que escolher pisos que sejam o mais próximo possível de 10. Geralmente pisos esmaltados, brilhantes, alguma coisa assim, eles têm uma dureza assim de 3, 4, às vezes até um pouco mais também. Já tem outros pisos que você vai ter uma escala de mols ali de 7, 8, que aí ele vai ficando mais resistente, tá bom? Geralmente o porcelanato técnico, aquele toda massa que eu falei pra vocês, eles costumam ser mais resistentes aí a riscos e a abrasão. Nono erro aqui, esse é bastante comum também, tem a ver com o tamanho do piso que você está escolhendo. Quando você escolhe um piso, você vai pensar no tamanho, a gente tem que estudar a paginação daquele espaço. Pra quê? Pra você ter menos recortes, pra você otimizar aquele piso, pra não ter aqueles filetinhos de corte ali no canto que não fica muito bonito. E tudo isso tem sim alguns macetinhos pra você escolher o piso, mas estão muito ligados também à paginação que você quer usar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal te ensinando como é que você escolhe o tamanho do piso, tá? Essas regrinhas eu vou deixar lá num vídeo que tá aqui em cima no card e aqui na descrição, pra não ter que repetir tudo aqui. Mas a paginação também interfere demais e também o quanto de piso que você tem que comprar a mais, até pra você não ter desperdício. Por exemplo, a paginação alinhada, que essa é a mais comum de todas aí, você tem que comprar pelo menos 10% a mais. Já uma paginação vertical e também a horizontal, também é interessante que você compre 10% de cada uma delas, porque tem sobras, tem recortes. Já uma paginação na diagonal, que inclusive nem é tão utilizado mais hoje em dia, mas você tem que comprar muito mais piso, tem que comprar em torno de 25% a mais, porque tem muito corte, tem muita perda. Já uma paginação tipo espinha de peixe, que é aquela que faz uns 45 graus ali, sabe? E a escama de peixe, que é muito parecida, mas ela faz um ângulo de 90 graus, as duas aí você tem que comprar pelo menos 30% a mais. Uma paginação tipo chevron, que é até um pouco parecida também, você compra aí em torno de 30% a mais. E paginações que tem um transpasse, como essas réguas, você também vai comprar de 10 a 15% a mais. Ah, Ralf, eu só queria ver o meu piso bonitinho da minha casa. Eu sei, meu jovem, é muita coisa pra gente pensar mesmo, mas é importante você entender essas coisas na hora de fazer a sua compra, porque muita gente que faz a escolha só naquilo que é bonito, ou que combina com o estilo de decoração que gosta, acaba se dando mal depois que faz essa escolha. E às vezes você gasta muito, bota um piso caro na sua casa, mas que não atende esses critérios todos que a gente tá falando até agora. 10º erro aqui, se você quiser que eu faça um outro vídeo desse aqui, falando talvez de piso vinílico ou de outros pisos também, coloca aí na descrição e fala os pisos que você quer que eu fale aí, dos erros, né? Na hora de escolher alguma coisa assim, para eu saber quais que são os que vocês querem saber mais. O 10º erro é você não verificar o lote do piso que está chegando aí na sua obra. Sempre que você receber ali o carregamento do piso que você comprou, tem que procurar na caixa o númerozinho do lote. E você precisa utilizar pisos do mesmo lote, porque senão você vai ter uma variação de tonalidade, de estampas, e aí quando você colar esse piso,
vai ter ali cores diferentes, coisas assim que não são legais. E mesmo que você coloque um V2, V3 ou V4 desse que nós falamos anteriormente, como eu disse para vocês, mesmo que sejam diferentes, existe uma composição harmônica naquilo ali. E se você está falando de lotes diferentes, pode ser que você perca um pouco dessa harmonia. Coisa para Dedéu para pensar, né? Não é moleza escolher piso, não. Eu vou tomar até um suco de maracujá depois de um vídeo desse aqui. Mas me conta aqui nos comentários, você sabia de todas essas coisas que a gente tem que analisar aí na hora de escolher um piso? Tem alguma que eu falei aqui que foi novidade para você? E se tem alguma coisa que eu esqueci também, por favor, coloca aqui embaixo, que isso ajuda muito quem tá pesquisando sobre esse assunto. Obrigado de coração por você ter assistido o meu vídeo, tá? Se você puder, por favor, se inscrever no canal e ativar o sininho, eu te agradeço muito. Você que tá vendo pela televisão, que às vezes esquece, deixa para depois, faz agora rapidinho, por favor, vai lá no celular, se inscreve, dá aquela moral pra gente, porque isso incentiva demais aqui a gente trazer esses vídeos toda semana para vocês. E se você quiser ajudar o canal e ainda assim participar de um sorteio de uma consultoria comigo, lembre-se que tem um botãozinho Seja Membro aqui embaixo na categoria Planarqueiros Avante. Muito obrigado mais uma vez e lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!